Vou falar de Copa do Brasil. O time do Palmeiras enfrenta Juazeirense e a vitória por 2. Vocês viram o gol do Gustavo Scarpa? Que bonito. Lindo. Golaço, Lindo. golaço do Scarpa. E o Abel vai dando jeito aí nas escalações, trabalhando com o elenco no Campeonato Brasileiro. Este final de semana, evidentemente, se jogou na Copa do Brasil, não atuou pelo Campeonato Brasileiro. Mas esse jogo também é exemplo do Flamengo, que entrou em campo hoje contra o Alto. Não foi fácil não, hein, Mauro? Não foi não. Tomou um gol lá, um contra-ataque e logo muito cedo, né? E aí teve que correr atrás e aí enfrentou mais ou menos o que a gente comentou sobre o Alto, né? O time vem por uma bola, consegue logo essa bola, aí é um time que vai se fechar, vai criar dificuldades. E só vira no segundo tempo. E aí entra naquela história, tem que desgastar mais o Rafael, tem que desgastar mais o Dudu, tem que botar jogadores que ele podia estar fazendo, o tal do rodízio aí. E na teoria, né, a gente imaginava... Na teoria não, na prática, né, um placar muito mais confortável, né? Para que ele pudesse poupar jogadores e não precisar colocar jogadores, como acabou acontecendo, para tentar essa virada. E isso não aconteceu. E diferentemente do Flamengo que a gente conversou no começo, esse jogou em casa, né? Ou seja, jogou aqui e agora tem que jogar fora. Então vai ter que encaixar aí uma nova data. Esse não foi exatamente em casa. Sim, e o outro não vai ser exatamente fora. Porque vai ser que vai lá. ter a torcida do Palmeiras em grande maioria também. Mas aí se não for lá, se for jogar em Juazeirense, você vai reclamar do campo, então eles levam para um campo bom do Londrina, não tem jeito. Pro Palmeiras é ótimo. Não, estou dizendo, gente, que quando o campo é ruim, a Portuguesa saiu lá contra o Corinthians porque o campo era ruim, o outro sai porque é ruim. Eu entendo que, na verdade, às vezes nem é por causa do campo, é por uma questão financeira. É dinheiro, obviamente. Mas mesmo assim, mesmo que o jogo seja em Londrina, etc., vai acontecer aquela história. Vou botar 5 dos titulares, vou guardar 5 aqui, vamos ver como é que vai ser o jogo. Porque a ideia do torcedor, e eu imagino que do próprio Abel, ele não pode declarar isso, no primeiro tempo eu mato esse jogo aí com uns 3-0, aí depois eu descanso todo mundo. Não foi o que aconteceu. É um time da Série D, é mais um time da Série D do Campeonato Brasileiro, disputando aí a Copa do Brasil. E eu falei aqui do golaço do Gustavo Scarpa aí, pra gente acompanhar, mas tem outra coisa que vendo aí, me impressiona, que é o outro Gustavo, hein, Breyer? O outro Gustavo, o Gomes, hein? Joga todas incrível. Bem. Incrível. E joga ao golaço. E o Gustavo Gomes é um jogador difícil de poupar, porque ele dá estabilidade para a defesa. Ele garante ao Abel uma tranquilidade ter essa base é muito importante. E quando não joga ele, tem de jogar pelo menos o Danilo. São ali os jogadores que sustentam o sistema defensivo do Palmeiras. Mas, para mim, o pior já passou para o Palmeiras, de sequência. Acho que, a partir do momento em que o Palmeiras conseguiu fazer 3 pontos, jogando contra o Emelec, no Equador, fora de casa, com um time misto, ali cumpriu a missão que se esperava na Libertadores. E já fez as 2 viagens difíceis da fase de grupos da Libertadores. Exato. E agora, longas, né? E agora, até para a Copa do Brasil, a viagem ficou menor, para Londrina. Precisa viajar para a Bahia. Então, pensando nisso, o dever de casa está feito, agora é só fazer o básico. Time misto ou completamente reserva contra o Independiente Petroleiro. Fazer o básico, continuar poupando. É isso, não tem o que inventar, a receita é essa. Então, vai para a Bolívia, vai para a altitude de Sucre e ainda assim, com time misto, tem condição de voltar com uma vitória, já que o time do Independiente Petroleiro tem muitas limitações, mas, para mim, o Palmeiras conseguiu enfrentar a parte mais pesada de forma muito digna e muito inteligente. Embora o resultado tenha sido decepcionante, poderia ter feito uma vantagem maior para ir ainda mais tranquilo para Londrina, a situação está muito confortável para o Palmeiras. A gente sabe que Juazeirense já surpreendeu no ano passado, tirou o Cruzeiro, tirou o Vasco esse ano, mas ainda assim, o Palmeiras tem totais condições de garantir a classificação, rodando, poupando bem para chegar forte onde interessa, que é a fase que é no Campeonato Brasileiro, que pelo menos continua sendo uma prioridade do Abel, e na fase decisiva da Libertadores, a partir das 8ª de final, que o nível de intensidade vai ser maior e principalmente quando topar com clubes grandes na Copa do Brasil. Mas pensando em gestão de elenco, o Abel foi hábil e cumpriu o que se esperava nessa sequência mais dura, principalmente com um clássico no meio do caminho, que ele superou muito bem.
André, se realmente for um pouco mais confortável para o time do Palmeiras, eu digo um pouco mais, né? Pelo calendário, como está dizendo o Breiler, seria a hora agora de mirar o Campeonato Brasileiro, uma vez que foi o campeonato que o Palmeiras não começou bem? O Abel falou depois do jogo contra o Flamengo, sabemos como estamos hoje, não sabemos como estaremos daqui a um mês. Eu tendo a concordar com o Breiler em relação à fase mais complexa. E o fato de já ter feito as 2 viagens mais desgastantes da Libertadores, eu acho que permite que o Abel trabalhe o elenco de uma maneira mais, como um pouquinho mais de folga. Mas nessa fase de grupos, o período em que o Campeonato Brasileiro coincide com a fase de grupos da Libertadores, é o momento em que quem conseguir dar uma desgarrada em pontuação vai ter conseguido algo muito difícil. E os principais clubes brasileiros, aqueles que são candidatos a tudo, não estão nos primeiros colocados, né? E eu acho que o Palmeiras pode, na medida do que for possível, passar a olhar para as partidas do Campeonato Brasileiro que deveriam ser prioridade a partir do momento em que a situação na Libertadores em termos de classificação não esteve complicada em nenhum momento. Mas isso é muito mais fácil falar do que fazer. Então eu vou lembrar sempre da frase do Abel: nós sabemos como estamos hoje do ponto de vista físico, não sabemos como estaremos daqui a um mês. Ele acrescenta isso o mental também. Ao mental, exato. A exemplo Claro. do Vitor Pereira, ele é um treinador que a cada entrevista que dá oferece didatismo, mostra como as coisas são feitas, as dificuldades que são enfrentadas de uma maneira bastante clara. Tem gente que não gosta do tom, acha que, né, existe um pouco de arrogância, eu penso de uma outra maneira. Eu sempre acho que as entrevistas são informativas e são até educativas. E essa, depois do jogo contra o Flamengo, foi mais uma vez. Então vamos trazer para o Eugênio e o Mauro falarem do Palmeiras também, mais uma entrevista do Abel depois do jogo e da vitória pela Copa do Brasil, o Abel Ferreira aqui no Linha. Vamos lá. Cumprimos os serviços mínimos obrigatórios, era ganhar o jogo. Foi isso que nós fizemos aqui hoje. Não, os meus jogadores tentaram, os meus jogadores criaram, tivemos, para além dos 2 golos, mais 4 oportunidades, tivemos 75% de posse de bola e depois temos que fazer golo. Faltou só no último terço, qualidade nas nossas execuções, só isso, um bocadinho mais de aprimoramento, mas também com o adversário a fechar-se em cima da área com 9 jogadores mais o goleiro 10, deixando só o centroavante na frente. Era um jogo difícil. Teríamos e deveríamos ter que ser nós os primeiros a fazer golo, mas não conseguimos. Mas como disseste bem, e olhando aqui para as equipas que jogaram de São Paulo, as equipas de São Paulo, todas elas tiveram algumas dificuldades em ganhar, uns em casa, outros fora. Não foi só o Palmeiras, e o Palmeiras ganhou o jogo. Queríamos uma vantagem maior, mas cumprimos com os serviços mínimos, como eu disse ao seu colega. A nossa obrigação é ganhar e passar, essa é a nossa responsabilidade. Aí então, Eugênio, de certa forma, não fizemos mais que obrigação, né? Vencer esse jogo pela Copa do Brasil, que disse aí o Abel. Não, tá certo. E ele fez. E o time dele entregou o resultado que precisava e que se esperava. Claro, poderia ser maior, mas é o fato, né? Deu o contra-ataque, tomou o gol e o adversário se tranca na área e vai ser difícil para todo mundo. E o Scarpa conseguiu achar um gol de fora da área para justamente superar essa marcação, né? Porque entrar tabelando era quase impossível, então achou o gol de fora. Eu queria destacar um jogador, que eu já falei aqui, mas vou falar de novo. Porque o primeiro gol é marcado pelo Breno Lopes, mas com a atuação decisiva do Rafael Navarro. Ele recupera a bola, ele se livra da marcação e dentro da área, o que muita gente poderia esperar de um centroavante, tentar a finalização, ele levanta a cabeça e percebe, tem um companheiro melhor posicionado, vou dar a bola para ele. Passa a bola para o Breno Lopes. Então isso é muito importante, destacar de um jogador que sofreu muito para conseguir se firmar no time e tem conseguido essa afirmação de uns tempos para cá, desde que entrou lá naquele jogo da Venezuela e marcou 2 gols um atrás do outro, mas que a função dele é o centroavante do time, mas ele joga para o coletivo. Então ele jogou sem a bola e com a bola ele jogou pensando que era importante para o time que o gol fosse marcado. Não interessa de quem seja o gol, o último toque na bola. Mas quem não fizer isso com o Abel não se cria. Mas o problema é que tem muita gente que ainda acha que o atacante tem que procurar fazer sempre o gol dele e que se dane o coletivo. Tem um jogador melhor posicionado, não importa. O cara é atacante, ele tem que tentar fazer o gol. Não, tem que jogar para o time e não para o individual.
A responsabilidade é passar, evidentemente. O problema é que ficou um placar muito curto e ele tendo que usar primeiro o tempo todo o Rafael Veiga, depois colocar o Rony e o Gustavo, e deu certo que o Gustavo Scarpa fez, mas colocou o Rony também para jogar. A intenção era não pôr, né? Eu acho que não, né? Eu acho que assim, aquele negócio, faço 3 no primeiro tempo e aí eu administro de forma diferente. 11ª partida consecutiva do Gustavo Gomes. Também está na hora de descansar, não sei quando é que ele vai ter uma brecha aí. Já conseguiu, pelo menos, poupar o goleiro nessa, né? Jogou o Lomba, não jogou o Everton, mas o Gustavo faz parte de uma espinha dorsal que ele não vinha trocando. O Everton também estava 9 ou 8 ou 9 seguidas, que é ele, é o Gustavo, é o Dudu, é o Veiga e etc. Mas o Gomes me parece ser que nem o Hulk, Mauro. Quanto mais joga, melhor fica, mais forte, mais imponente. Eu acho que ele não quer sair, não. Eu acho que ele não faz questão de sair, não. Mas devem haver estudos lá que vão mostrar um desgaste nele, que aí vai ter que pegar uma brecha. Seria o jogo de volta contra esse mesmo adversário? Mas 2-1 eu vou tirar o Gomes? Então a gente não sabe na volta se ele vai conseguir essa brecha de fazer esse... Está quase pronto para voltar, né? Mas olha, ele jogou com o Murilo, jogou com o Jorge, jogou com o Rafael, aí botou o Rony, botou o Scarpa, enfim. E outra coisa atrapalhou o plano de poupar o Gustavo Gomes. O Jailson vinha sendo utilizado como zagueiro. Se machucou, né? Se machuca 6 meses e estava sendo confiável ali. Kusevich, que ainda num processo lento de afirmação, de mostrar para o Abel que ele pode ocupar essa posição, ainda não conseguiu convencer totalmente. A Tuesta também ainda não, né? A Tuesta ainda não, mas para mim parece evidente que o plano do Palmeiras e do próprio Abel com a Tuesta é de longo prazo, de médio e longo prazo. E eles têm dado a oportunidade justamente com a ideia de não murchar o jogador, de botar no banco, afastar e sentir. Mas talvez seja o momento também do campo falar. O Palmeiras tem Fabinho, Pedro Bicalho, jogadores da base muito bons e muito promissores nessa posição. Tá. Você falou dessa posição especificamente. Nessa posição de volante. Aquele Giovanni Henrique também, que parece ser mais à frente. E o Atuesta tem jogado muito como meia organizador e armador. Quando precisa recompor, jogar ali como volante, tem tido dificuldade física. Então, pode ser que o Abel tenha de pensar o Atuesta como reserva, o terceiro reserva de meia, e ali atrás, Zé Rafael, Scarpa e Atuesta, e como volantes promover os garotos enquanto o Jailson não volta. Muito, aliás, desde a copinha, né, do Fabinho. Muito bom. E o jogo que ele entrou na Libertadores agora meio de semana, em 5 minutos ele participou decisivamente de 3 lances ofensivos. Ele bem, volante, né? Que é. Ajudou em 3 lances ofensivos. É claro que não é para jogar de uma vez, vira titular agora. Não, mas vai dando corda. Vai dando corda que daqui a pouco ele pode virar. E uma recuperação do Gabriel Menino também, né? O cara que é convocado para a seleção brasileira não aparece mais no time do Palmeiras. Mas as informações que hoje ninguém acompanha treino e tal, é uma conversa aqui, uma conversa ali com outra, é de que o Abel adora o Fabinho. Fabinho? Adora. O Fabinho tem 17? 17 para 18? Não, ele jogou a copinha, né? Foi falando da copinha e tal. Deve ter 18, não sei, podemos checar aqui. Mas, então, assim, o menino precisa se coçar mesmo. Porque daqui a pouco ele vai pôr no Fabinho. Claro que ele tem o Zé Rafael ali, o Danilo e tal. Mas ele gosta muito do menino. Então, mas legal que o Gabriel, menino, se recupere, mas ele gosta muito do menino Fabinho. Não vamos discutir com o Abel quando ele diz que o elenco do Palmeiras é curto por decisão compartilhada dele com a diretoria. Ele declarou isso, mas agora ele está pedindo mais jogadores, ele precisa de mais gente. Mas num clube que tem categorias de base tão bem sucedidas, diferentes categorias, todas elas muito bem sucedidas, é claro que as coisas levam tempo, você não pode prejudicar o desenvolvimento de jogadores, mas teoricamente, não discutindo a necessidade de contratação para agora, para já, né? Ou quando for possível, o quanto antes. Mas o Palmeiras está numa boa posição, o Abel está numa boa posição com os jogadores jovens que existem lá. Olha, para não deixar aqui uma interrogação e uma pergunta sem resposta, 20 anos tem o Fabinho. Pois 20 anos. Jogou a copinha, né? 78 já ali. Estourando a idade do sub-20. Mas sub-20 para ele já página virada. Fabinho é jogador do time principal. O Danilo também poderia ter jogado na copinha e já é titular do time há algum tempo. A questão do Abel com os jovens, eu acho que ele ficou um pouco
cabreiro com as situações do próprio menino e do Patrick de Paula. Ele ficou, porque foram jogadores fundamentais da primeira Libertadores, o Patrick, inclusive, na segunda, e ele sentiu, deixa eu ter um pouco mais de cuidado também agora, porque ele não ficou satisfeito com o que foi a sequência de ambos. Então, me parece que ele vai ter muito cuidado. O Wesley perdeu espaço também. Mas o Wesley não chegou, eu acho que ele continua ocupando mais ou menos o mesmo peso do elenco que ele tinha antes. Os outros foram protagonistas. E eu acho que isso, para quem está vendo de fora, tá? Parece que subiu um pouco a cabeça e eles mudaram o comportamento interno e isso deixou o técnico insatisfeito. Por isso ele tem um pouco mais de cuidado agora. Ao contrário do Danilo. O Danilo está voando. Né? Ele virou um jogador acima da média. Dessa base, dessa leva da base, é um jogador que se afirma de forma indiscutível dentro do clube.